Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pessoal, trazendo hoje aqui as notícias do dia do Flamengo, né? O Flamengo hoje enfrenta o Fluminense aí pelas oitavas da Copa do Brasil e decidindo aí quem é que vai passar. Mauro César aí fazendo as análises da semana e do dia, né? O Flamengo aí com uma quarta-feira conturbada, né? Mas o Flamengo vai passar por cima disso daí, a gente vai se classificar se tudo der certo, com um gol aí do Gabigol aí e outro do Fabrício Bruno de cabeça, beleza? Pessoal, quem curtir aí, gostar aí do nosso canal, se inscreva aí, curte, beleza? E aciona esse sininho pra sempre estar recebendo as notícias do Flamengo do dia, beleza? Tchau, tchau, até mais. É uma situação que já se estende há algum tempo, né? E hoje tivemos aí, ontem, aliás, essas matérias no Globo, no GE, aqui ou ali, né? Que são bem interessantes, porque, assim, não estou aqui duvidando do trabalho de ninguém. Eu acho que os jornalistas estão publicando aquilo que eles apuraram. Mas quem vaza esse tipo de coisa? Ah, o jogador está insatisfeito, os jogadores não gostaram porque foram do aeroporto, depois de viajarem até a Argentina, direto para a concentração, para treinar no dia seguinte. Ah, eles não ficaram 29 dias sem folga, eles não gostaram. De onde sai isso? Quem é que vaza isso? Dificilmente é o atleta. Geralmente são pessoas próximas, né? Assessor, amigo, empresário, parente, né? Que acaba vazando isso para aquele jornalista. Não estou dizendo que é mentira, pelo contrário, pode ser verdade. Mas por que o jogador começa a externar essa eventual insatisfação? O que é o objetivo? Por que ele não fala para o chefe dele? Por que eles não se juntam e falam para o técnico? Olha, o professor, estamos 29 dias sem férias e tal, né? Ou a gente não gostou de ter que ir direto. Fala pro cara. Como qualquer ambiente de trabalho. Se o cara disser, mas é isso aí, meu irmão. Então você não quer, você pede demissão. No caso do jogador, pede para ser negociado. É assim que funciona. Bora, bolas. Os caras ficaram 42 dias de férias, gente. 42. Eles quiseram. E a diretoria aprovou. Todos estão errados. Isso comprometeu o início da temporada, compromete até hoje. Não conseguem terminar um jogo sem ter queda de rendimento no segundo tempo. Ou seja, claramente não estão bem fisicamente, né? Vários que se machucam e tal, mas isso acontece. E não pode ficar um tempo sem tirar uma folga. Não pode fazer um esforcinho pelo clube? Jogando num clube que paga tão bem. Que negócio é esse? Por que não pode? E por que tem que fazer esse tipo de vazamento? Com que intuito? Qual o objetivo? Justamente no dia que o Marinho foi afastado por uma indisciplina, segundo se apurou, né? Não quis viajar. Os que viajaram machucados, com condições, em tese, de se recuperar, viajaram. Quem não tinha chance nenhuma não viajou, o Everton Ribeiro não viajou, Matheus França viajou para o Chile, jogo da semana passada, a mesma coisa o Arrascaeta, mas o Marinho não viajou e foi afastado. E no mesmo dia surge essa história de que os jogadores estão insatisfeitos, sei o quê. Ok, estão insatisfeitos. Ah, o Davi Luiz está chateado, não quer falar. Não, mas se um jogador desse tamanho, se ele acha que alguma coisa está errada, por que ele não fala? Não entendo. Que adianta você ter uma suposta liderança, vale para qualquer um, tá? Não só para ele. Se você não a utiliza, se você não se manifesta. Em suma, que porra é essa, meu irmão? Ah, peraí. E por que isso vaza? Com que intuito? Alguém acha que o time do Flamengo hoje tem condições de ficar com digamos assim, amuado, porque ficou 29 dias? Por que ficaram 29 dias sem treinar, sem folgar? Simplesmente porque o técnico está tentando colocar em forma os caras que estão fora de forma no mês de maio, já entrando em junho agora. Por isso. Então, dentro do planejamento deles, é preciso dar um gás. Se você trabalha numa empresa, numa fábrica, e a fábrica precisa aumentar a produção, e aquilo é importante para todos os funcionários, sob o risco de, repente, até ela entrar numa crise financeira e mandar embora. E o chefe lá fala, galera, preciso de todo mundo aqui no final de semana. O pessoal vai trabalhar. O pessoal vai dar um pouco mais. O cara quer defender o emprego dele e vai ganhar uma hora extra. Alguns vão ganhar um banco de horas, vão folgar um outro dia, né? Por que o jogador de futebol não pode fazer um esforcinho durante o período? Será que é um esforço tão grande assim? Porque o cara treina de manhã, gente, o resto do dia ele tá liberado. Se ele treina à tarde, amanhã tá liberado. À noite ele tá em casa. Quando treina no Rio, quando não tá viajando. Não tá o tempo todo trancado no CT, eles não estão confinados. E por que na Copa do Mundo ninguém reclama, né? Pode ficar 40 dias Copa América, 45 dias com a seleção brasileira, no Catar, na Europa, na Argentina, na Colômbia, onde for. Ninguém reclama. Estamos aqui para servir a CBF e tal, né? Fica lá 40 e tantos dias. Tem aquela folguinha de horas, né? O cara sai ali num dia e tal, mas tem que voltar para dormir no hotel. Não pode ir embora para outro lugar, não. Às vezes acontece umas coisas diferentes, mas não é assim que funciona. Por que não pode dar um pouco mais para o clube no momento que eles estão devendo? Ah, mas esses caras foram campeões de tudo, amigo. Foi campeão no ano passado. Ano passado já passou. Você tem que estar buscando mais títulos e do jeito que está, não vai ganhar nada. Não vai levar a lugar nenhum. Então eu acho impressionante assim como alguém que vaza eventualmente, acha que os jogadores têm hoje condições de ficar chateados porque tem que trabalhar um pouco mais. Eu não consigo entender. A gente não trabalha todo dia, por uma opção, acho que nossa. Nós três aqui dificilmente tem folga, né? Todo dia trabalha. É uma opção profissional. Pela maneira que a gente trabalha hoje, diferentes lugares, nossos canais aqui no YouTube, rede social, todo dia trabalha um pouco. Dificilmente tem um dia inteiramente de folga. Sempre tem uma coisinha para fazer. É uma opção de cada um. Mas quando você trabalha numa empresa, por exemplo, estava falando hoje num vídeo que eu gravei. Quando eu trabalhava na ESPN, fiquei lá 16 anos, eu folgava um dia por semana. Mas se tivesse uma final, uma viagem, uma cobertura, fosse qual fosse, uma necessidade qualquer, um jogo importante, uma última rodada de Premier League, tivesse que trabalhar a semana inteira, eu trabalhava a semana inteira. Cada folga eu tirava um outro dia.
juntava com outra, pegava lá na frente quando fosse possível. E é assim com qualquer um, com o jornalista, é assim com o jogador de futebol. A gente não pode ficar 29 dias dando um gás para recuperar uma forma física que não é boa. Uma das razões, me parece óbvio, foi porque eles pediram e conseguiram 42 dias de folga. Se eles tivessem 30 de férias, se eles tivessem 30 dias, eles teriam voltado 12 dias antes da apresentação do Vitor Pereira, 2 de janeiro. Ou seja, o Vitor Pereira encontraria os jogadores já trabalhando há 12 dias. Faz uma diferença. Dias, exames médicos, preparação física, já pega os caras já num outro estágio. O Vitor Pereira nem teve pré-temporada. Ele chegou dia 2 e menos de 2 semanas depois ele estava jogando, ele estava colocando o time em campo contra a Portuguesa, porque 13 dias depois desse jogo, no Campeonato Carioca, ele tinha que jogar contra o Palmeiras na Supercopa. E logo depois teve o Mundial de Clubes, e logo depois teve a Recopa, e logo depois teve as finais do Carioca. E foi perdendo um atrás do outro, e foi demitido. Mas ele nem teve pré-temporada. Aí quando a gente falava isso aqui, tinha um babaca, você tá passando pano, que não sei o quê. Porra nenhuma, cara. É a realidade, vamos ser justos. Ele cometeu lá os erros dele, mas não teve nem pré-temporada. E por que ele não teve? Porque os jogadores do Flamengo queriam mais dias de férias. E a diretoria paternalista os presenteou com isso. Agora, o técnico da vez está, de certa forma, não é exatamente isso, mas na prática acaba sendo, está cobrando esses dias. Não todos, porque 29 dias sem trabalhar, sem folgar, daria aí o quê? Quase uma folga por semana, né? 4 folgas. E tiraram 12 a mais, gente, lá atrás. Porra, o que são 4 dias para quem tirou 12 a mais? Depois, lembrando, o ano passado, pela Copa do Mundo ter sido no final do ano, os clubes do Brasil tiveram um período, foi uma coisa inédita, um período enorme para fazer pré-temporada. Dar as férias, voltar antes do Natal, começar a trabalhar e começar o ano na ponta dos cascos. O Flamengo jogou isso no lixo. Sentou nas taças que ganhou no ano passado, jogou no lixo. E aí não é só culpa da diretoria, é culpa da diretoria principalmente, porque aceitou, mas também de quem curtiu as férias e queria as férias. Por que os líderes do elenco, que estão agora amoados, lá atrás não falaram, galera, peraí, 42 dias não dá. A gente vai voltar em cima do ano, a gente logo depois vai ter um monte de competição, a gente tem que continuar ganhando, sendo campeão. Isso seria uma mentalidade o quê? Profissional. Extremamente profissional. Até porque, vamos combinar, esses caras com menos de 40 anos estão todos aposentados. 35, 36, 37, ganham muito bem. Tem tempo pra caramba pra viver essa vida, pra ter dia de folga, não tem? Porque terminam a carreira, muitos deles, com a condição financeira pra sustentar 4 gerações. E é merecimento deles, não tem nada contra, não. Então tem tempo pra tudo, né? Por que não pode dar um pouquinho pro clube? E dar pro clube, que eu falo, é dar pra torcida, que é o patrão. O patrão é a torcida. Embora não decida, o patrão é a torcida. Porque é a torcida que é a razão de existência de qualquer clube de futebol. Estamos falando do Flamengo aqui, a gente vai falar de outros clubes importantes, porque são importantes que tem torcida. O clube pequeno não é assim, infelizmente não é assim. Então, acho que isso é bem bizarro e me espanta assim, a maneira como algumas pessoas tratam isso como algo assim, nossa, os jogadores não estão satisfeitos. Dane-se. Vai fazer fila com o Marinho, vai todo mundo embora, pede para ir embora, pede ser negociado. Eu quero ver onde vai arrumar um clube que paga o que o Flamengo paga, dê as condições que o Flamengo dá e as possibilidades de título que o Flamengo dá hoje. O clube tem que se impor também. Aí passa direto sempre pelos dirigentes, que são realmente os grandes responsáveis. Mas os jogadores também. Porque eu acho que quem está no nível de competitividade muito elevado, jogadores de alto nível, qualquer atleta, esses caras, eles obrigatoriamente têm que ser profissionais ao extremo. E o profissionalismo, às vezes exige um certo esforço, um certo sacrifício na vida pessoal, familiar, dos amigos. No caso do jogador de futebol, até na saúde, às vezes. O Zico fez o último jogo dele pelo Flamengo antes de ir para a Udinese. Eu não sei se os torcedores mais jovens sabem disso, tá? Contra o Santos, na final do Brasileiro de 1983. Com 30 segundos ele fez 1-0. Foi 2-1 para o Santos lá no Morumbi. O jogo foi 3-0 ao Flamengo, foi campeão brasileiro, pela terceira vez, em 4 anos. E o Zico estava machucado. E ele jogou. Ele meteu o gol. Se você pegar no YouTube e ver as imagens, antes do jogo começar, ele tá batendo palmas no meio do campo, assim, junto com o Baltazar, que era o centroavante, e gritando pros caras, vamos, caralho, que vamos ganhar. E assim foi. 30 segundos estava 1-0. Eu tô falando do Zico, então já elimina qualquer debate aí com relação a isso. E era o Zico, estava machucado, vendido, ninguém sabia. E ele comandou o Flamengo numa das maiores vitórias da história do clube. Uma final de brasileiro terminou 3-0. Então, que porra é essa que o jogador não pode ficar? Ai, meu Deus, eu tô cansado, quero folga. Aí ficam vazando pelos amiguinhos aí. Repito, não estou a duvidar das matérias dos colegas, muito pelo contrário. Estão corretíssimos. Tenho certeza que as informações que apuraram são corretas. O que eu questiono é a postura dos atletas que estiverem chateadinhos. Não são todos, evidentemente não são todos, mas aqueles que eventualmente estiverem chateadinhos. Tem que ser mais pelo Flamengo, pelo clube. Isso acho que vale, gente. Não é só Flamengo, não é para qualquer clube. É o que qualquer torcedor de qualquer clube espera. Que o cara se dedique, tenha respeito e profissionalismo. Que a gente fala muito, não, Flamengo não é profissional, o Marcos Braz, mas debaixo do Marcos Braz todo mundo é profissional. E os jogadores têm que ser muito profissionais. Procurem, eu não vou colocar aqui, porque se colocar, derruba uma live. Cada NBA, aquela coisa de direitos. Procurem a entrevista do LeBron James, após a eliminação do Lakers, agora na semifinal da Conferência Oeste, para o Denver Nuggets, né? Na final, aliás, da Conferência Oeste, na NBA. Ele falando sobre a derrota, ele diz mais ou menos o seguinte, não estou nada satisfeito, eu não venho aqui para disputar a final de conferência. Eu venho aqui para ganhar tudo, para ser campeão. Não fui campeão, não estou satisfeito. É só o LeBron James. O cara tem algumas conquistas lá, né, na NBA. Me parece que é um dos maiores jogadores da história do basquete em todos os tempos. E o cara está com fome até hoje, gente. E ele fala abertamente. Esse tipo de vídeo tem que ser passado em tudo que é concentração para qualquer preguiçoso ou para qualquer jogador que acha que é alguma coisa e não é nem um pouquinho do que imagina. É uma situação que já se estende há algum tempo, né? E hoje tivemos aí, ontem, aliás, essas matérias no Globo, no GE, aqui ou ali, né?
que são bem interessantes, porque assim, não estou aqui duvidando do trabalho de ninguém, eu acho que os jornalistas estão publicando aquilo que eles apuraram. Mas quem vaza esse tipo de coisa? O jogador está insatisfeito, os jogadores não gostaram porque foram do aeroporto, depois de viajarem até a Argentina, direto para a concentração, para treinar no dia seguinte. Eles não ficaram 29 dias sem folga, eles não gostaram. De onde sai isso? Quem é que vaza isso? Dificilmente é o atleta. Geralmente são pessoas próximas, né? Assessor, amigo, empresário, parente, né? Que acaba vazando isso para aquele jornalista. Não estou dizendo que é mentira, pelo contrário, pode ser verdade. Mas por que o jogador começa a externar essa eventual insatisfação? O que é o objetivo? Por que ele não fala para o chefe dele? Por que eles não se juntam e falam para o técnico? Olha, o professor, estamos 29 dias sem férias e tal, né? Ou a gente não gostou de ter que ir direto. Fala pro cara. Como qualquer ambiente de trabalho. Se o cara disser, mas é isso aí, meu irmão. Então você não quer, você pede demissão. No caso do jogador, pede para ser negociado. É assim que funciona. Ora, bolas. Os caras ficaram 42 dias de férias, gente. 42. Eles quiseram. E a diretoria aprovou. Todos estão errados. Isso comprometeu o início da temporada, compromete até hoje. Não conseguem terminar um jogo sem ter queda de rendimento no segundo tempo. Ou seja, claramente não estão bem fisicamente, né? Vários que se machucam e tal, mas isso acontece. E não pode ficar um tempo sem tirar uma folga. Não pode fazer um esforcinho pelo clube? Jogando num clube que paga tão bem. Que negócio é esse? Por que não pode? E por que tem que fazer esse tipo de vazamento? Com que intuito? Qual o objetivo? Justamente no dia que o Marinho foi afastado por uma indisciplina, segundo se apurou, né? Não quis viajar. Os que viajaram machucados, com condições, em tese, de se recuperar, viajaram. Quem não tinha chance nenhuma não viajou, Everton Ribeiro não viajou, Matheus França viajou para o Chile, jogo da semana passada, a mesma coisa o Arrascaeta, mas o Marinho não viajou e foi afastado. E no mesmo dia surge essa história de que os jogadores estão insatisfeitos, sei o quê. Ok, estão insatisfeitos. O Davi Luiz está chateado, não quer falar. Mas se um jogador desse tamanho, se ele acha que alguma coisa está errada, por que ele não fala? Não entendo. Que adianta você ter uma suposta liderança, vale para qualquer um, tá? Não só para ele. Se você não a utiliza, se você não se manifesta. Em suma, que porra é essa, meu irmão? Peraí. E por que isso vaza?